Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela The Fletcher School of Law and Diplomacy da Tufts University, nos Estados Unidos, o jurista Ricardo Lewandowski chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2006, nomeado pelo presidente Lula. Assumiu a presidência do STF em 2014. Nos 2 anos em que esteve à frente do Supremo, enfrentou crises institucionais bastante delicadas, como a abertura de inquérito contra a presidente Dilma Rousseff, a prisão do senador Delcídio do Amaral do exercício do mandato, o afastamento do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do cargo e do mandato, a abertura de dezenas de processos contra parlamentares, incluindo os presidentes da Câmara e do Senado, e ministros de Estado investigados pela Operação Lava Jato, e também a instauração de inquéritos contra 4 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Coube ao ministro Lewandowski presidir o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e fez isso com serenidade e equilíbrio, sem acelerar ou atrasar o andamento processual, rejeitando, por um lado, a possibilidade de criar um rito sumário e, por outro, recusando pedidos de trancar o processo ou tentar retardá-lo, contando com o apoio de seus pares. O julgamento culminou com a decisão de afastar a presidente Dilma do cargo, mas o ministro Ricardo Lewandowski, de forma inédita, não aplicou a ela a pena de inabilitação para ocupar função pública. Defensor intransigente do Estado Democrático de Direito, Lewandowski defende que a democracia só se consolida realmente com a efetiva participação popular. O que talvez seja uma das grandes saídas para a democracia brasileira é justamente a democracia participativa. Poucos se deram conta de que a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ela inaugurou efetivamente entre nós a democracia participativa, porque logo no artigo 1º, parágrafo único do artigo 1º, ela diz, olha, todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio de representantes eleitos ou diretamente na forma dessa Constituição. Aí se vai no artigo 14, a Constituição diz que a soberania popular será exercida pelo voto, periódico, né, a cada 2 anos, eleições locais e eleições gerais, e mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, legislativa popular. Mas muito mais do que isso, se nós formos no texto da Constituição, de forma mais abrangente, nós vamos verificar que há vários momentos em que a Constituição autoriza e faculta a participação popular nos colegiados do meio ambiente, da educação, da cultura, etc. Então, eu penso que ainda não se desenvolveu esta cultura da participação popular. E a saída, a meu ver, o aperfeiçoamento, o aprofundamento da democracia passa necessariamente pela valorização da democracia participativa, da participação da cidadania diretamente em certos momentos, sobretudo no processo de orçamentação, quando se trata de alterações mais importantes da nossa Constituição, como houve recentemente na questão da Previdência Social, na questão dos direitos trabalhistas, na questão da alienação de empresas públicas, são questões que devem, a meu ver, ser submetidas ao povo brasileiro mediante os instrumentos que já se encontram na Constituição, plebiscitos e referendos. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento especialmente o nosso presidente, o presidente desta casa, conselheiro João Antônio da Silva Filho, e cumprimentando Sua Excelência, cumprimento também os demais conselheiros que me honraram com este galardão que hoje me outorgam. Queria cumprimentar também o prefeito Ricardo Nunes, que nos deixou há pouco, assim como o presidente da Câmara Municipal, o vereador Milton Leite. Permito-me também, como uma homenagem às mulheres, como já foi dito aqui, cumprimentar a presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutora Cristiana de Castro Moraes. E, de forma muito cordial, queria cumprimentar o nosso querido professor homenageado de hoje, o grande homenageado, na verdade,
professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mestre de todos nós, e, na verdade, não é apenas um cultor do direito, é um cultor, ao longo de sua vida, dos valores da democracia, que são a bússola, ou devem ser, pelo menos, a bússola dos cidadãos. Cumprimentar o nosso querido prefeito, sempre prefeito Bruno Covas, na pessoa de seu querido filho Tomás Covas, que foi um exemplo de administrador público, um exemplo de homem desprendido em favor da luta em prol dos administrados, em prol do desenvolvimento nacional, como também foi frisado na data de hoje. Cumprimentar o juiz federal Silvio Luiz Ferreira da Rocha, juiz há mais de 3 décadas, que sempre primou pela aplicação estrita, não apenas do direito enquanto legalidade estrita, mas também dos princípios informadores do direito, especialmente aqueles que deitam raiz nos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Gostaria de fazer, me permita, senhor presidente, 3 menções especiais. Uma, como não poderia deixar de fazer, a professora Veida Zancaner, que nos brinda com um belíssimo discurso agora, em que mostra não apenas as luzes que auriu ao longo desta convivência histórica que teve o privilégio de usufruir, juntamente com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas também mostra as luzes próprias de jurista que é de escola. Quero fazer menção ao ministro José Eduardo Martins Cardoso, com o qual compartilhamos muitas lutas importantes, não é? Em prol de uma república mais sólida, mais sadia, mais estruturada, e cumprimentar o professor Jorge Tomelin, que está no fundo da sala, que também é um grande jurista, especialista em licitações públicas, que me honra com a sua presença, e cumprimento os demais que hoje prestigiam esta cerimônia. Senhor presidente, eu não trouxe discurso preparado, porque, na verdade, tinham me dito que seria apenas um agradecimento e faço, de fato, um agradecimento sincero de todo o coração, mas quero dizer que esta homenagem, para mim, ela tem um significado todo especial, porque ela vem de uma instituição que foi legitimada pelos constituintes de 88. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, juntamente com o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, teve a sua existência, digamos assim, ratificada, confirmada pelos constituintes de 88, mercê dos relevantes serviços que prestou desde sua fundação, em 1968, graças aos esforços, dentre outros, do brigadeiro Faria Lima, também inesquecível prefeito desta grande capital. Dizer, senhor presidente, senhores conselheiros, que a Constituição de 88 reservou um papel importantíssimo para os tribunais de contas, como jamais dantes as constituições brasileiras reservaram a estas instituições. Na verdade, eu diria, senhor presidente, senhores conselheiros, minhas senhoras e meus senhores, quando os constituintes depositaram nas mãos dos integrantes dos tribunais de contas a defesa do orçamento público, nada mais fizeram do que entregar-lhes a defesa dos próprios valores da República. Porque o que é República? E aqui, sem querer, senhor presidente, valer-me de uma erudição acadêmica, mas quero lembrar o grande tribuno, orador romano Marco Túlio Cícero, que escreveu um livro sobre república no século V a.C., em que ele dizia que a república nada mais é do que um agrupamento de pessoas que tem por base a lei, mas tem como objetivo um projeto comum. Então, quando nós falamos de república, senhor presidente, senhores conselheiros, minhas senhoras, meus senhores, nós estamos falando, antes de mais nada, de um projeto comum. E esse projeto comum dos cidadãos que se reúnem em torno da república, ele se consubstancia exatamente no orçamento. Senhores conselheiros,
Vossas Excelências têm uma missão absolutamente importante, transcendental, que quando fiscalizam o orçamento, não só a partir de sua perspectiva de legalidade, de legitimidade, mas também de economicidade, Vossas Excelências estão fiscalizando, na verdade, a boa aplicação daquilo que é de todos, que é exatamente o sentido etimológico da palavra república, da res pública, aquilo que é comum a todos os cidadãos. Por esses motivos, senhor presidente, especialmente no momento difícil que vivemos no Brasil, em que todos temos que lutar pela democracia, pelos valores republicanos, em que a responsabilidade dos tribunais de contas cresce ainda mais, porque além desse controle tradicional que faziam de legalidade, acrescido, como eu disse, do controle agora de legitimidade e de economicidade, agora, diante dos últimos acontecimentos, quando se fala em orçamentos secretos, Vossas Excelências têm uma incumbência ainda mais importante, a sua missão ainda mais relevante, porque Vossas Excelências, senhores conselheiros, têm que dar a maior transparência à aplicação dos recursos públicos. São essas as razões, senhor presidente, senhores conselheiros, minhas senhoras e meus senhores, que eu me sinto extremamente honrado, verdadeiramente privilegiado por receber este galardão, que é a Comenda Brigadeiro Faria Lima, das mãos honradas deste colegiado, e tenho certeza que ele está à altura da importantíssima missão que os constituintes de 1988 lhes outorgaram. Muito obrigado.